Glória a Deus. Isso diz de um versículo em Romanos, né, que o nosso querido Paulo deixou para nós. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Esse é o personagem que estaremos meditando nesta noite. Glória a Deus. Antes de mais nada, né, antes de tudo, a paz do Senhor para os irmãos. Uma boa noite para cada um de vocês. Podem se assentar. Como eu estava dizendo, nós hoje vamos falar sobre Paulo. E o tema, vocês sabem qual é? Vamos falar no 3? 1, 2, 3. Exatamente. Paulo, a vitória pela conversão. Eu gostaria que... Está aí o nosso slide, né, com o nosso título, nosso tema de hoje. E esse personagem é um personagem muito significativo, né? Estou muito feliz de falar sobre ele, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de estar meditando na palavra de Deus. É uma honra, né, e uma responsabilidade estar fazendo isso, mas tudo seja para a glória de Deus. Amém? Nenhum homem, exceto Jesus, foi tão significativo no desenvolvimento e propagação do cristianismo como o apóstolo Paulo. Eu sei que muitos de vocês sabem a respeito dele. Ele foi um dos personagens da Bíblia, uma das pessoas que a Bíblia narra, que teve muito de sua vida a ser contada. Por isso ele é tão significativo. Nós sabemos desde a sua infância, né, como ele foi criado, onde nasceu, até o fim da sua vida. Por isso que ele, né, ele é excepcional, com exceção, né, de Jesus, que é o principal de todos. Eu não quero me atentar muito nos detalhes da vida de Paulo, por saber que isso é um assunto... Obrigada. Que isso é um assunto bem conhecido dos irmãos. E para aqueles que não conhecem, a maior parte da sua história vai estar em Atos e nas cartas paulinas. Um momento que eu tive assim, mais acesso a isso foi quando eu era professora da escola bíblica e eu ensinava a classe de juniores. E eu tive a oportunidade de estar ministrando para aquelas crianças a respeito das 3 viagens missionárias de Paulo. E aí para mim, como era assim algo que era vasto, bem profundo o assunto, porque a gente fez um estudo minucioso, para mim também foi muito empolgante. E eu aconselho os irmãos a fazer esse estudo também. Então, eu usei um recurso de imprimir um mapa colorido dessas viagens, né, uma a uma, e eu ia falando com as crianças todo o passo a passo daquelas viagens. E aí foi muito importante para me conhecer e também me apaixonar, né, pela sua obra, pelo que ele fez para o cristianismo. Então, faça isso também, você vai ser muito edificado. Eu gostaria que fosse colocado o texto base para hoje, para a nossa meditação. Se encontra em Atos 9, 6 a 9. Eu vou estar lendo aqui e os irmãos acompanhem, por favor. Atos 9, de 6 a 9, que diz assim. Este texto, antes de tudo, eu vou dizer, esse é o momento da conversão de Paulo. E aqui, nessa parte, Jesus já está ordenando a Paulo do que fazer. Antes disso, ele estava indo a caminho de Damasco, na perseguição aos cristãos, e ele cai por terra, mediante a um clarão, e ele escuta a voz de Jesus, e ele
não sabendo exatamente quem era a princípio, ele pergunta: quem é, Senhor? E Jesus se apresenta para ele e um processo ali acontece com Paulo. E o versículo que a gente vai estar meditando diz justamente isso, assim, depois disso que eu narrei. Diz assim: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Paulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Paulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Ele esteve em jejum por 3 dias. Querido Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que Tu venha usar-me, Senhor, para falar desta preciosa palavra. Que possa edificar vidas, Senhor, transformar vidas, cumprir o propósito pelo qual, Senhor, Tu reservaste para ela. Não por mim, Senhor, mas por Ti, pelo Teu Espírito, que é tremendo e fiel, a quem pertence toda a obra da salvação. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Pai. Amém. Próximo slide, por favor, diz de Coríntios 9:1, e Paulo testifica sobre a sua visão, essa experiência que ele trouxe à conversão, e diz assim: ele testifica que viu Jesus, né? Pode colocar para mim, por favor? Paulo diz assim: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Nesse versículo, Paulo testifica que ele viu o Senhor. Então, Jesus, ele se apresentou para Paulo, assim como ele fez para os demais discípulos anteriormente. E isso lhe deu a capacitação para se tornar apóstolo, por ter visto Jesus e ter experiências pessoais com ele. Nessa experiência, ocorreu um processo com Paulo. Ele diz que viu a Jesus, né? E nessa mesma hora, ele reconhece a Jesus como Senhor, confessa seu pecado, entrega a sua vida a Cristo e decide obedecê-lo. No texto de Atos que a gente leu, a gente observa que Jesus lhe deu uma ordem e ele já obedeceu. Jesus também falou naquele texto assim, que Paulo estava perseguindo, e que era difícil para Paulo resistir o aguilhão. Isso quer dizer assim, diante de todo o poder, é difícil você resistir para ser transformado. Mas ele, nisso aí, nessa palavra, que era um provérbio que Jesus estava utilizando, ele estava mostrando para Paulo e tocando Paulo sobre aquilo que ele perseguia era contrário à vontade de Deus. Então, nisso, a Bíblia não conta, menciona, mas a gente pode imaginar que ali descortinava algo de um mistério para Paulo sobre a salvação, que o fez logo entregar-se, reconhecer o seu pecado, entregar-se a Cristo e decidir obedecê-lo. O tema que a gente está tratando é conversão. E para isso, para desenvolver esse tema, eu utilizei um livro que tem como título Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Maya Perlman. As páginas desse trecho, assim, uma parte desse livro que narra sobre a salvação, são as páginas 20 a 29.
mas ele é muito, aliás, 220 a 229, porque é um livro denso, mas fala de todas as doutrinas da Bíblia e vale a pena os irmãos também estar lendo. É um livro clássico teológico para aprimorar nossa fé, conhecer mais a Jesus. E nesse livro, o autor, ele conceitua a conversão como o seguinte, na página 227. É abandonar o pecado e aproximar-se de Deus. Então, duas coisas, duas atitudes, duas ações que nós devemos tomar, mas que dentro dela, tanto de abandonar quanto aproximar-se de Deus, existem vários elementos ou várias coisinhas que a gente precisa fazer. E o autor, ele discrimina todo esse processo que a gente vai estar meditando e refletindo agora através dos slides, com o título A Natureza da Salvação, que eu gostaria que os irmãos colocassem para mim. O primeiro elemento que faz parte da natureza da salvação é o aspecto dessa salvação. Então, a salvação, como a gente estava falando, que ocorre por um processo, então, a salvação, ela acontece através da justificação, da regeneração e adoção e da santificação. A justificação, ela nos leva a entender a um cenário, ou imaginar um cenário de juízo, de um juiz e um réu. Não é isso mesmo? E Deus, através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu sacrifício ali na cruz, Ele proporcionou a justificação para a humanidade. Né? A justificação quer dizer tornar justo ou abolir, né, a sua culpa. Isso. Abolir-se da sua culpa e tornar justo. Romanos 5:1. Ele vai nos dizer que nós somos justificados pela fé. Né? Então, nos tornamos justos através da nossa fé. A regeneração é outro aspecto dessa salvação, que ela diz respeito, pelo próprio nome já diz, sobre a forma de como nós fomos gerados. Nós todos os homens, né? A Bíblia diz que todos pecaram e ficaram separados de Deus. Então, nós fomos gerados num pecado. Mas essa salvação, essa proposta de salvação através do sacrifício de Cristo, ela nos trouxe a regeneração. Nós somos nascidos novamente. Então, João 3:3, onde Jesus ele fala com Nicodemos, ele diz para ele que era necessário que o homem nasça de novo. E é dessa forma, nascer em Deus. Isso quer dizer, imagina como isso aí é profundo, ter a impressão de Cristo em nós. E por isso mesmo, nós somos adotados. Então, regeneração e adoção, como está escrito em João 1:12, que diz assim, mas a todos quanto o receberam a Jesus como Salvador, Deus lhe deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, isso é uma coisa preciosíssima por nós. Deus agora, Ele nos vê como Ele vê ao seu Filho, porque a sua imagem está imprimida ou impressa em nós. Que bênção, né? Não mais temos aquela geração ou aquele nascimento do pecado, mas nós somos regenerados em Cristo. Logo mais, o próximo ponto é a santificação. Isso aí é algo também muito profundo para nós entendermos. A santificação, ela vai se delinear ou perpassa pela separação. São várias coisas e cada uma tem um significado diferente.
a separação, a dedicação, a purificação, a consagração e serviço. A separação. Nós sabemos que nós somos separados do pecado. O pecado não habita mais em nós. O pecado ele não tem mais domínio sobre nós. É algo profundo e tremendo que o sacrifício na cruz nos proporcionou. Dedicação. Você pode dar-se, ou aquele que recebe a Jesus como Salvador, ele dedica a sua vida a Deus. Quando a gente fala assim, vocês não conseguem visualizar a vida de Paulo nessas coisas todas? Conseguem, né? A próxima coisa é a purificação. Então, Deus nos tornou justo, puro. Há aspectos que eles são, aspectos da salvação que elas são pontuais e aspectos da salvação que elas são contínuas. A purificação, por exemplo, é uma delas que tem um efeito instantâneo, um efeito progressivo. E é por isso mesmo que Jesus, ou em sua palavra, Deus diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Amém? A consagração é algo que a gente entende como um reconhecimento externo do que é sagrado. Então, você já é separado, mas algo tem que acontecer mais além disso. As suas obras têm que testificar que você é consagrado. Então, é reconhecimento externo de que você é diferente. Glória a Deus, né? E serviço é algo assim bem simples da gente entender, que é tudo aquilo que você faz e dedica à obra do Senhor. Então, esse é o aspecto da salvação. Então, quem se diz salvo, quem se diz que aceitou a Jesus como Salvador e Senhor, ele produz isso. Justificação, regeneração e adoção e santificação. Eu queria estar fazendo um breve comentário. Aliás, antes disso, eu gostaria de ler com os irmãos a respeito de 1 Pedro 1,4. Se vocês puderem colocar para mim, por favor. Já está. Eu vou ter um pouco de dificuldade, mas... está aqui. Sobre a santificação ainda, diz assim: assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Isso é 1 Pedro 1,4. Isso diz que Deus ele guardou para nós as suas riquezas, as riquezas da salvação. E essas riquezas é justamente a profundidade que a gente precisa entender sobre tais coisas. Quando eu falo assim, o pecado não nos domina mais. Então, isso é algo que Deus garantiu ali através do sacrifício de Jesus para que nós vencêssemos a tentação. A oração do Pai Nosso, ela diz sobre isso. Ela fala assim, para que o Senhor nos livre de todo mal, né? De toda tentação e mal. É muito fácil a gente se preocupar, Senhor, me dá o pão de cada dia, me ajuda a perdoar. Mas essa oração também ensina a gente a pedir
para que a gente seja livre das tentações. Isso é uma obrigação e um requisito para que a gente faça todos os dias, como comer e beber. Fugir da tentação. Porque é isso mesmo que Deus ele espera de nós, enquanto filhos dele, e que tenha a impressão de Jesus em nossa própria carne. Amém? Então, o que eu gostaria de comentar a respeito de uma doutrina chamada hipergraça, que nada tem de grandiosa graça. É só uma distorção de pensamento em que as pessoas imaginam que só por ter recebido Jesus como Salvador, elas podem pecar, porque o sacrifício de Cristo é suficiente para estar fazendo com que ela novamente tenha o perdão e mais perdão. Não é isso que o Senhor espera de nós. Nós vemos aqui em Romanos 6,16, podem colocar? Pois vocês sabem muito bem que quando se entregaram a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceito por eles. Então, nesse versículo, a gente entende perfeitamente que nós não somos mais escravos do pecado e não devemos estar nos dando o direito de pecar contra o nosso Senhor. A gente tem que se esforçar para permanecer santo. A natureza da salvação também diz respeito aos seus acontecimentos, que diz assim, que ela é externa, objetiva, né, que é provida pela obra expiatória de Cristo, e nisso a santificação vai acontecer através da separação do pecado e dedicação a Deus. E ela também, essa salvação acontece de forma interna, que é subjetiva em cada um de nós. Refere-se à operação do Espírito Santo. Então, isso acontece mediante o quanto eu me dou ao Senhor, ou permito que Ele haja em mim. Então, e aí nesse caso, a santificação ocorre com a purificação do pecado e a intimidade com Deus. Outro fato da natureza da salvação diz respeito às condições da salvação, que são duas. Para que você alcance a salvação, é necessário arrependimento e fé. Arrependimento diz o seguinte: é a verdadeira tristeza sobre o pecado, incluindo um esforço sincero para abandoná-lo. Eu gostaria de contar rapidamente um testemunho pessoal, e foi o seguinte: quando eu me irava assim com meu esposo, pastor Edinho, né? E a gente discutia, isso é normal. E aí, eu, enfurecida, eu sempre falava, eu não tinha falado isso com ele, que eu iria mencionar. Enfurecida, eu falava um adjetivo assim que corresponde a bobo. E aí, para os irmãos não pensarem que é pior. E aí ele sempre ficava triste, né? E falava, você não fala assim. Mas sempre isso acontecia, sempre, quando a gente discutia. Mas teve um dia que isso aconteceu. E aí ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Olha que o WhatsApp é coisa nova, né? Imagina, temos 30 anos de casados. Imagina o sofrimento do pastor desse ponto. E aí ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, e aquilo me causou um constrangimento tão grande. E aí nunca mais eu tive coragem de falar essa palavra. Nunca. Então, olhe bem, arrependimento é verdadeira tristeza sobre o pecado, incluindo um esforço sincero para abandoná-lo.
mas é sincero a tal ponto de constranger-se em fazer. Imagina, irmãos, é isso que o Senhor espera de nós. Eu vivenciei isso e achei tão lindo que eu pude entender o que é isso. E eu gostaria muito, eu quero muito que aconteça com você e comigo sempre que, em qualquer falha que diz respeito à minha vida, com relação ao Senhor. A palavra de Deus diz, o próprio Paulo fala, o amor de Cristo nos constrange. Isso deve nos fazer constrangidos para não pecar contra o Senhor. Amém? E a fé, em Hebreus, a gente tem esse clássico conceito da fé, mas o autor desse livro, ele fala um conceito que eu achei magnífico também. Diz assim, fé é o assentimento. Eu fui buscar essa palavra que é nova para mim, então, o mais que eu conheci, mais próximo para mim entender foi... O conceito é aceitação. Então, fé é o assentimento do intelecto com o consentimento da vontade. Então, quer dizer o que é isso? Você precisa crer, né, acreditar em certas verdades sobre Deus e Cristo. Então, a Bíblia diz que até o diabo crê e estremece. Não é assim? Mas a segunda parte, que está relacionada à fé também, diz assim, que quer dizer, assentimento do intelecto com consentimento é o consentimento da vontade, que o que quer dizer é a aceitação. Então, é a interiorização dessas verdades como princípio e diretrizes. Então, não basta você ter fé, acreditar. Você precisa internalizar, absorver e viver aquilo. Só assim que completa-se, né? Então, para fechar isso aí, tem um último slide, que é a conversão. O que é a conversão? É justamente o que diz respeito ao arrependimento e à fé juntos. Que diz assim, é a verdadeira tristeza sobre o pecado, incluindo um esforço sincero para abandoná-lo, e o assentimento do intelecto, né, da minha razão. Então, o assentimento, a aceitação do meu intelecto com o consentimento da minha vontade. Então, tudo isso vai resumir numa palavra que é a conversão. Isso é o que aconteceu conosco, aconteceu com Paulo. Sabe o que isso produziu? Uma conclusão vitoriosa na vida dele, que está expressa em 1 Timóteo 4, 7 a 8. E é o que vai acontecer conosco também. Vamos ver no slide? Isso mesmo. Então, diz assim, olha. Vamos ver aqui. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Glória a Deus, né? Então, Paulo obteve a vitória pela sua conversão. Mas ele diz assim, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Tudo isso tem um propósito final, é a nossa vida eterna com Deus. Vale a pena a gente permanecer fiel, vale a pena a gente se esforçar para santificar-se cada vez mais e ser reconhecido como filho de Deus, ter a impressão de Cristo em nossas vidas. Nós somos pequenos cristos e vale a pena zelar por isso, porque para nós existe uma recompensa, que é a coroa da vida. Glória a Deus, que o Senhor abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, e que nós prossigamos nessa busca incansável de sermos parecidos com Cristo através da conversão. Amém? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, adorar o Senhor mais uma vez.
louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer, e agradecer-te por tua Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a pois só tu és o Deus, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tivemos uma grande multidão aqui no Monte, mais um elo da campanha. Hoje, quinta-feira, o penúltimo dia, porque na sexta-feira estaremos aqui no Monte novamente para um grande tempo de adoração, porém, num novo horário.
Na sexta vamos estar aqui às 20 horas para finalizarmos esse tempo que passamos aqui durante esses 12 dias orando. Deus abençoe a sua vida. Aguardo você. Será um tempo de qualidade. Maravilha, glória a Deus, que bênção. Irmãos, alguém anotou o telefone daquela menina que pregou aqui? Hã? Rapaz, deu não? Coisa linda, rapaz, que bênção. Mais 30 anos aí, garantido, viu? Irmãos, estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite, né? Não sabe como está sendo para mim poder estar falando depois de um tempo sem poder falar direito. Mas graças a Deus por isso. Irmãos, Claudinha já falou tudo aqui, né? Muito claro, ela muito didática, ela tem esse dom do ensino, então ficou fácil para mim. Eu gostaria já de colocar o slide para a gente começar a ganhar tempo. Olha, pode ficar tranquilo que eu já tranquei aquela porta e aquela ali. Os músicos não entram, tá bom? Paulo, a vitória pela conversão. Né? Pode pôr o segundo. A conversão significa isso, uma forma clara de entender, mudança de rota, ou seja, de valores, de objetivos, para ficar claro. Mais um slide, o próximo. Esse, em Filipenses capítulo 1, 6, diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu queria que você repetisse isso comigo, mas coloca na primeira pessoa. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em mim vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Que coisa linda, irmãos, é saber que o Senhor tem feito isso em nós. Primeiro Ele nos escolheu, e depois Ele nos capacita a vencer. Ele nos ajuda a vencer. Que coisa linda, olha, pode ficar tranquilo que eu estou contigo. A luta está difícil? Pode crer que eu estou passando contigo essa luta. E vai aperfeiçoando a cada dia, que maravilha. Glória a Deus. Deus trabalha com processos. Embora Ele já saiba o fim desde o começo, Ele não interrompe seus desígnios, nem atropela as etapas. Ele respeita, irmãos, todas as etapas de nossa vida. Ele respeita quando você erra por falta de conhecimento. Ele sabe que ainda te falta algo. E Ele entende que isso precisa ser passado, é um processo que você vai conseguindo amadurecer, viver melhor, escolher melhor. Ele entende isso. A criação respeita essa dinâmica e todos os seres criados se desenvolvem passo a passo, até que seja completo. Eu queria que colocasse o próximo slide. Primeiro, aperfeiçoamento diário. Pode pôr o próximo. A Cláudia falou aqui sobre esse versículo, eu não tinha conversado com ela sobre o que ela ia falar, mas ela falou esse texto aqui. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Irmãos, nós estamos em processo. Nós estamos num processo de transformação. Ninguém aqui é perfeito, porque se fosse perfeito, não precisaria ser aperfeiçoado, como Paulo fala em Filipenses. Nós estamos buscando essa perfeição. Nós não podemos parar de buscar essa perfeição. E não podemos atrapalhar o Senhor executar em nós a perfeição. Nós precisamos ajudá-lo de que forma? Escolhendo certo, agindo correto, trabalhando em nós o querer, ouvir e aceitar a proposta de Deus para nós.
Pode continuar, irmãos. Desenvolvimento contínuo é a próxima. Desenvolvimento contínuo. Nós não podemos parar, irmãos. É dia a dia. É crescendo dia a dia. É desenvolvendo dia a dia. O que você está fazendo aqui hoje? Desenvolvendo a sua capacidade de ter mais fé. A fé, irmãos, é como uma semente, né? Mas a fé, ela precisa ser trabalhada. Nós precisamos trabalhar a fé em nós. Fazer prova do Senhor. Pedir a Ele, Senhor, eu creio que se eu orar, isso vai acontecer. Faça isso, toma uma posição de provar, aleluia, a fé, e isso vai sendo acrescido em você. Você vai crescendo em fé, você vai aumentando o nível diante de Deus. E o último slide que diz sobre isso, diz assim: crescimento constante. Primeiro, aperfeiçoamento diário, desenvolvimento contínuo e crescimento constante. Interessante que o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém, né? Nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta, não é isso? Não se detém no caminho, nem se assenta. Olha, é um processo. Se você primeiro vai, como você pode crescer espiritualmente, também você pode definhar espiritualmente. Você pode perder passo a passo aquilo que você tem conquistado. E é interessante que quando se fala em conversão é a base da vida do cristão. A conversão, irmão, sem conversão você não alcança vitória em Cristo. A conversão vem do arrependimento, como já foi falado aqui. O arrependimento é quando você entende que você precisa de Deus e você toma uma nova direção, uma mudança de rota. E essa mudança de rota, você não vai mais trocá-la, você já tem um alvo. O alvo é Cristo, é o céu, é esse destino. Então você vai seguir para lá. O que você precisa cuidar? Para que os pecados e o que o inimigo não atrapalhe essa caminhada. Você já tem um destino, você já tem um foco, você não pode parar de andar, mas você precisa cuidar para que nada atrapalhe a sua caminhada. E o que o inimigo faz? Lança seta, tenta te atrapalhar, laço para te prender. É isso que você precisa brigar. Então, o arrependimento, ele precisa ser também diário. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia. E é a causa de não sermos consumidos, e que a Bíblia fala assim: se confessar e deixar, você alcança a misericórdia. Então, se você arrepende-se, você confessa ao Senhor e deixa, e você alcança a misericórdia, e a misericórdia de Deus está presente nesse dia. Todos os dias a misericórdia de Deus está presente para, aleluia, cobrir as nossas vidas com a graça de Deus. Hoje é dia de misericórdia, porque vocês têm consciência de que em algum momento você errou, você pecou, você confessa e deixa e alcança a misericórdia. Glória a Deus, que maravilha! A obra que Deus começou em nós ainda não está concluída. Por essa razão, o apóstolo Paulo afirma que nós não somos perfeitos, pois algo perfeito não carece de nenhum acréscimo. Nós estamos caminhando, aleluia, para o aperfeiçoamento em Cristo. E todos os dias percebemos o quanto precisamos que Deus trabalhe em nossa natureza para ajustá-la ao seu modo. A obra foi iniciada, mas ainda não está concluída. Aleluia! Eu quero que passe o próximo slide. Eu queria que você lesse comigo. Me ajuda aí, pastor. Ajuda o pastor. Você é meu pastor? Então leia aí para mim.
O que está escrito aí em Jeremias, capítulo 18, de 1 a 6? Pode ler? Esta palavra. Próximo. Então fui. Aleluia. Agora vamos trazer isso para nossa. Aleluia. Assim sou eu, diz, nas mãos do oleiro, porque eu fui chamado e escolhido e separado. O processo de Deus, irmãos, requer limpeza. Em nenhum momento o barro reclamou de alguma coisa. Estava ali sofrendo. E você já pôde ver, ou alguma vez você foi ver um oleiro trabalhar? Uma vez eu fui contratar um oleiro para fazer uns vasos para uma festa das irmãs lá da igreja, que eu dirigia, e nós fomos lá. E eu fui acompanhar ele fazendo os vasinhos. E aí o que acontece? Ele vinha batendo no pé ali, depois tinha um cisquinho, ele parava tudo, tirava o cisquinho, ia de novo, às vezes quebrava aquele barro, ele não jogava o barro fora, ele reparava o barro. Irmãos, o Senhor não vai te jogar fora. Ele trabalha em você, Ele tira as sujeiras, as sujidades que estão impedindo ser um vaso bonito, perfeito. Ele vai tirando e vai tratando com carinho. Olha, irmãos, é tão suave a forma que o oleiro trabalha o vaso. É tão suave, é tão maravilhoso você ver o trabalhar de Deus em nossas vidas. Quando você olha para trás, no começo do ano, ou ano passado, ou naquela pandemia tremenda que houve, você vê como Deus está trabalhando contigo. Você vê como Deus tem feito coisas grandes na sua vida. Você vê como você era e como você é hoje. Você vê que você vai melhorando a cada dia e amanhã você vai ser melhor que hoje. Aleluia! Agora tem um detalhe, irmãos. Como eu disse, o barro não reclama. O barro está ali para ser moldado. Não interrompa o trabalhar de Deus em você. Permita que o Espírito Santo lhe conscientize das imperfeições e das áreas que precisam ser corrigidas. Irmãos, é tão doído quando a gente tem um costume e de repente você percebe que esse costume não está agradando a Deus e você fala, poxa, eu preciso mudar. Mas isso é tão difícil mudar. Deus está falando ao seu coração que algo, aleluia, que você tem costumeiramente feito, não tem agradado a Ele, mas você continua fazendo. Mas Ele está ali, esperando o momento de você reconhecer que você precisa mudar. E das áreas que precisam ser corrigidas. Deus está esculpindo a imagem de Cristo em nós. Aleluia. Nos limpando e tirando de nós todos os vícios gerados pelo pecado. Na caminhada cristã, precisamos ser lapidados todos os dias. Deus nos convida para a sua oficina. Aleluia. Para o seu pronto-socorro. Aleluia. Talvez você está com a senha ali, esperando já para ser chamado.
Aleluia. E você está impaciente porque já foram chamados vários e você está esperando. Você está esperando. A sua hora vai chegar. Aleluia. Aleluia. Talvez você vai ser chamado agora. A próxima senha é a sua. Deus está preparando, aleluia, uma bênção especial para a sua vida. Eu não digo bênção material, eu digo espiritual para a sua vida. Sabe aquele dom que você tem buscado? Deus está preparando, aleluia, para te entregar. Eramaço, oriagaia, sou. Nitacionagas. Romiaça. Nirioga saia, Deus. Aleluia, Deus. Deus tem algo especial para você nesse próximo ano. Aleluia. Não se iluda, não pense que o negócio material pode ser mais importante e mais lindo do que o que Deus tem, aleluia, espiritualmente para a sua vida. Oh, aleluia, onde você passar, alguém vai dizer, aquele é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo. E sabe o que é ser cristão? Cristão é ser. Cristão é ser, não fazer. Porque eu posso fazer tudo, mas eu preciso ser. Eu preciso ser. Aleluia, mais do que fazer. Eu posso me vestir de pastor. Eu posso me vestir de médico, mas não sou médico. Eu posso me vestir de um doutor, mas não sou doutor. Eu posso até me parecer cristão, mas eu preciso ser cristão. Sabe, a sua palavra tem que ser uma palavra de cristão. As suas atitudes têm que ser atitudes de cristão. Seja, aleluia, não apenas faça. Porque você, quando você é, você faz. Oh, aleluia, ninguém precisa pedir, você faz. Mas se você faz apenas e não é, não adianta nada. Você precisa ser. Eu queria que você ficasse de pé, a banda já chegou. Para que abrir essa porta aí, gente? Diga comigo assim: eu não vou sair da casa do oleiro. Esse ano vou ser moldado, melhorado, limpo, liberto e cheio da graça de Deus. Porque o que importa é o que há no vaso, a essência do vaso, não a aparência do vaso. Eu quero a tua essência, Pai. Linda vaso. Aleluia. Se você puder, glorifique ao Senhor. Exalte ao Senhor. Aleluia. Adore a Deus. Glória a Deus. Aleluia.